Boa noite, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre um tema, entrega-te a Deus. Bom, então, vamos lá para os nossos recados, que são muitos, né? E que bom que são muitos, pois está relacionado mais com muitas atividades que estão voltando na casa espírita de forma presencial. Claro, respeitando todas as medidas sanitárias, né? Então, distanciamento social, uso obrigatório das máscaras, mas logo mais, né, vai ser retomada a atividade de assistência espiritual para dependentes, né? Químicos, álcool, jogos virtuais, que, nossa, a gente às vezes pensa que não, mas isso nos toma um tempo precioso, né? E hoje já existem muitas pessoas, não só os adolescentes, né? Mas muitas pessoas que na hora digamos, do cansaço, da estafa do dia, acham uma muletinha aí para falar, agora é a hora de eu espairecer, né? Ir lá e jogar, e aí, dependendo do jogo, fica com mais raiva ainda, né? Fica sempre naquela vibração que não é muito legal, né? Então, prestar atenção para essas coisas. O dia, né? Sempre tem alguma coisinha no dia da gente que vai nos tomando como uma forma da gente querer se beneficiar com algo, a nos dar um tempo, né? Que vai só sendo um desvio. Vamos nos entregando à zona de conforto, ao desejo, né? E aí vai. Então, logo mais, na casa espírita, nosso amigo, o Sérgio, com a Fabiana, que está aí. Olá, Fabiana. Vai estar para atender as pessoas. Então, esperamos que realmente, né, seja retomada com muito louvor essa atividade tão necessária. E também, amanhã, às 15 horas, retoma-se também a atividade de assistência espiritual, que acontece logo após o estudo, coordenado pela nossa amiga Vânia, né, às 15 horas, na casa espírita também, de forma presencial. Então, primeiramente, é realizado o estudo do Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo e do livro Caminho, Verdade e Vida, se eu não me engano. Então, amanhã, às 15 horas, né, retoma essas atividades. Então, também fica aqui estendido o convite aos trabalhadores, porque tem assistência espiritual depois, né? E para aqueles que quiserem estudar um pouco das obras espíritas. Tem mais ou menos aquela carinha do jeito que ela faz com a gente aqui de sexta-feira, mas agora, né, com a energia ali de todos na forma presencial, abrindo as portas da casa espírita. Boa noite para quem foi entrando. Lembrando também da campanha de Fraternidade Alta de Souza, que acontece neste sábado, às 15 horas também, né? Das 15 às 16h30, terá um trabalhador da Casa Espírita recebendo os donativos, principalmente alimentos, para que possam ser doados para as famílias cadastradas. Então, quem puder ajudar, será bem-vinda a ajuda. Então, neste momento, vamos tranquilizando a nossa mente, o nosso corpo, nos conectando à espiritualidade maior, os nossos mentores pessoais, os mentores da casa espírita, onde eles agora equilibram as nossas energias,
aliviam o peso da nossa caminhada, das nossas aflições, que neste momento devem ficar de fora. E assim, se conectando com essas boas energias do alto, vamos orar um Pai Nosso junto. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Bom, e agora sobre a luz do nosso Mestre Jesus, vamos dando início aos trabalhos. Então, o tema de hoje é Entrega-te a Deus. Aí eu escolhi um poema de Emmanuel, né? Psicografia de Chico Xavier. Então, entrega-te a Deus. Procuraste remédio para o mal que te aflige? Repouso demorado ampliou-te a aflição? Longas expiações aumentam-te a dor? Espera aí, gente. Companhias aos montes fizeram-te mais só? Detente, ora e reflete, contemplando a ti mesmo. Se pretendes curar-te, busca entregar-te a Deus. Emmanuel. Então, esse tema, entrega-te a Deus. Quantos anos será que os homens passaram tentando provar Deus, tentando entender o que é Deus, desde a primórdia da existência, né? Então, sempre nós estamos buscando entender o que é Deus, provar a existência de Deus. Isso é o que os céticos da ciência mais fazem. É provar, tentar o tempo todo em tudo, realmente provar se há Deus. Mas diante de uma situação tão equilibrada que rege nosso corpo, como os animais funcionam, a fisiologia dos animais, o tempo de vida que o inseto vive, para que ele então não entre em desequilíbrio. Porque aí, se uma espécie se sobressair em cima de uma outra, há desequilíbrio e grandes perdas. Então, tudo é regido em cima de um equilíbrio, uma inteligência que ninguém consegue entender. E muitos tentam explicar em cima de situações, de fórmulas, equações, que isso tudo tem a ver com Deus, enquanto outros se entregam às dúvidas, como todos nós temos, às vezes, dúvidas na nossa vida. Então, dúvidas de que, será que esse caminho que está abrindo diante de mim é um caminho bom ou um caminho ruim? Só que há aqueles que deixam essas dúvidas transpassar e aí colocam em cima de Deus. Em cima, as suas angústias em cima de Deus, né? Então hoje o tema quer dizer, entrega-te a Deus, porque tudo está correto, tudo está sendo como deve ser. Cada situação, cada ocasião, e nós estamos como devemos também passar. Não quero falar estar, porque se eu disser que nós estamos da forma que deveríamos estar, então para que sair do lugar? E aí a zona de conforto continua ali nos manter. Então, simplesmente é passar, né? Entregar-te a Deus é também silenciar o coração. Quando a gente silencia o coração, a gente passa a aceitar. A gente passa a se conectar com essa luz divina que há dentro de nós.
E quando a gente silencia, principalmente o órgão, ou se a gente falar o coração, que muitos tentam explicar e relacionar em questão dessa conexão com o divino, e saibam que ela é muito forte. E é pelo coração que acontece mesmo, né? Então, essa conexão, né, de silenciar e buscar lá dentro do nosso cardíaco a conexão com a luz divina, isso também é entregar a Deus. É entregar as aflições, entregar o desespero, entregar a doença e acreditar que ela vai passar, porque ela vai passar, né? Nada é para sempre. O nosso corpo, ele perece. E se a gente for pensar, até nós não somos para sempre, porque a cada dia nós nos renovamos. Então, aquele homem de ontem não é mesmo o homem de hoje e não será o de amanhã. Mas para silenciar e ouvir a voz de Deus dentro de nós, nós devemos entregar a Deus. Entregar a Deus a aflição, né? É se relacionar com Deus. E o relacionamento, ele não tem que ser naquele dia específico, naquele horário específico, naquele momento da obrigação, muitas vezes, que alguns colocam como sendo obrigação. Não. Esse relacionamento, ele tem que ser constante. Jesus tinha um relacionamento com Deus o tempo todo. Claro, nós não somos Jesus, né? Mas usamos ele como exemplo para que possamos ser guiados no nosso caminho sem desvio, porque os seus exemplos são os melhores que nós, cristãos, temos. Outras religiões podem ter até outros mestres, os quais eles também levam em consideração, quais eles levam como exemplo. Mas para quem se diz cristão, é o Mestre Jesus, que acaba sendo esse exemplo de como seguir a nossa vida. Então, diante desse exemplo de agradecer, de se conectar com o Pai, aceitar as questões da vida, mas não estacionar. Existe a lei do progresso que nos impulsiona, nos empurra. Se nós não aceitarmos andarmos pelas nossas próprias pernas, então nós seremos arrastados. Arrastados para o mundo, para as questões que estão acontecendo no mundo. E aí podemos não estar preparados. E aí é o momento que a aflição vem. Muitas vezes a gente sofre porque a gente não quer ver, não quer aceitar, renega uma situação. E então a gente vai deixando, né? Deixando de se esforçar, né? E esse relacionamento com Deus, ele pode ser a todo instante. Como que ele pode acontecer no momento em que a gente está no dia a dia, né? Está no meio de uma tarefa, fazer ela com ânimo, com bom grado, com vontade. Por mais que de repente o fardo possa ser pesado, né? Hoje, né, as mulheres saem de casa para trabalhar, têm os seus filhos. Hoje as questões da escola tá bem complicado, então às vezes não está conseguindo sair para trabalhar porque tem que cuidar dos filhos. Tem a questão da casa, né, marido. E todo mundo está passando por situações internas aflitivas e isso também está acontecendo, né, com essas mulheres, por exemplo. E aí o serviço, a carga pode se tornar um pouco pesada, mas entrega, né? É entrega. É o que eu posso fazer, é isso, é o que está para mim, é essa situação. Então é orar, é entrar em conexão com o divino que há dentro de nós,
e ter coragem, né? É isso que a gente sempre tem que ter em nossa mente, é coragem. Porque quando nós olhamos tudo com coragem, nós deixamos o medo de lado. Porque o medo é que nos atrapalha. O medo nos dá aquela incerteza, né? Nos coloca na situação de vítima, muitas vezes. E aí, quando a gente encara a vida com coragem e bom ânimo, e vamos realizar as atividades que temos que realizar, ou se não conseguimos mais realizar essas dificuldades, essas atividades, porque perdemos o emprego, então, o que será que o universo, que a vida está te oferecendo? Porque uma porta só pode abrir quando uma se fecha. Porque senão nós ficamos na zona de conforto. Para que mudar? Está bom? Está confortável? Nosso cérebro é o primeiro a dar pane quando nós estamos numa situação diferente. Ele fica em situação de fuga. Ele ajuda a liberar adrenalina, cortisol, e isso só vai desequilibrando a nossa fisiologia, nós vamos ficando doente e o medo vai aumentando, porque começa a entrar num ciclo vicioso. Então, em todo momento, devemos nos relacionar com Deus. Quando esses sentimentos começarem a bater a nossa porta, vamos nos educar, né? Vamos nos educar. Porque é tudo uma questão de educação, é tudo uma questão de conduta. E a partir de 3 semanas, realizando aquela atividade com gratidão, com aceitação, as coisas tendem a mudar. Tendem a mudar porque a sua vibração muda. A vibração, porque Deus não escuta as palavras. Deus escuta as nossas vibrações, né? Porque Deus é humano para ouvir palavras. O Livro dos Espíritos mesmo tem uma pergunta que lá é: o que é Deus? Nós não podemos humanizar Deus. Deus sente tudo, sente. Para sentir é por meio de vibração, frequência. Então, tudo que nós carregamos dentro do nosso coração, Deus está sentindo. Então, não adianta só palavras. Por isso que a oração, ela não pode ser decorada. Ela tem que ser sentida. Que é nesse momento que a gente está sentindo, a gente emana uma frequência. E essa frequência, ela tem uma vibração. E isso é interpretado por Deus, né? Pelos espíritos puros, como Jesus, Maria. Então, naquele momento de aflição, qual que é a nossa vibração? É do medo. Tudo bem, mas um filho, quando tem medo e se abre para o seu pai, o pai o acalma. Isso é um relacionamento. Não é que nós não devamos, nós temos que sempre estar em boas vibrações, vibrando alegria, felicidade. Impossível no mundo de provas e expiações. Mas se a gente já agradecer, a vibração da gratidão, ela é maior do que a da alegria. Então você não necessariamente precisa estar vibrando na alegria para estar vibrando mais alto que você pode, que é na gratidão. E quando a gente passa a agradecer, 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 a gente vai mudando o nosso padrão vibratório numa sequência tão rápida, né? Tão rápida que tudo em nossa volta muda, muda. É só ter esperança, é esperar depois que a gente vibra a gratidão, né? Então, hoje eu acho que eram essas as considerações. Então, lembrar de entregar-se a Deus e se relacionar em todos os momentos do nosso dia,
né? Porque a partir do momento que a gente está se relacionando com Deus, a nossa vibração passa a ser tão boa, que a gente começa a atrair coisas tão boas. E até durante o nosso sono, a gente passa também a vibrar diferente, né? E quando o nosso espírito se solta do corpo, nós vamos para estudos, trabalhos, mas vamos em nome do bem, que é o mais importante. Que aí sim vai criando um círculo de boas energias nos envolvendo. Vamos então, meus amigos, neste momento, juntos, né, em vibração para Patrícia Bispo dos Santos, para que ela possa ser envolvida por boas vibrações, no mais alto grau de merecimento, porque ela é filha de Deus. E como filha de Deus, ela merece estar repleta de amor incondicional. E assim como a nossa querida Sheila também. E a todos nós, não é mesmo? Então que todos nós possamos estar com essas boas vibrações, acompanhadas dos bons espíritos, para que não nos deixemos nos cair e sempre estarmos sustentados, segurando a mão do nosso Mestre Jesus e irradiando o amor e o bem por onde nós passarmos. Então, neste momento, junto com os trabalhadores de Maria, vamos orar uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja. Que a graça do nosso Mestre Jesus e que o manto de Nossa Senhora, né, de Maria de Nazaré, possam estar sobre nós, sobre os nossos lares, sobre as pessoas que nós amamos e sobre o nosso planeta. Uma boa quarta-feira, né? Quem puder divulgar os trabalhos que logo mais estão acontecendo na Casa Espírita, às 20 horas, por favor, nos ajude para que muitas pessoas possam ser beneficiadas. Amanhã também temos o trabalho às 15 horas, com o estudo inicialmente, tá? E que vocês fiquem com a paz do Mestre Jesus. Uma boa quarta-feira, bom descanso, boa noite. E eu que agradeço, sempre, por todos os momentos. Muito obrigada, gente. Um beijo, fiquem com Deus.